Morfologia do conto do Prop. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje nós vamos para o quarto vídeo sobre esta obra aqui, Morfologia do Conto, do Vladimir Prop. Neste quarto vídeo eu vou tratar dos capítulos 6 e 7, são capítulos bem curtos. Eu acho que eu disse no último vídeo ou no penúltimo que depois do terceiro capítulo, né, aquele capítulo que ele apresenta as 31 características, funções, melhor dizendo, as funções do conto, né, as ações, enfim. Os outros capítulos são complementares, são mais assim para, não é que desenvolvem aquele capítulo, não, mas são complementares no sentido de elementos secundários, porque aqueles elementos, né, aquelas 31 funções, elas são o que estrutura a morfologia proposta pelo autor. Então, aquelas 31 funções, aqui no capítulo 6, ele agrupa em 7 esferas, né? Então, são 31 funções, mas a gente lembra que são sequenciais. A gente tem ali sequências, a gente sabe que uma acontece imediatamente após a outra, e às vezes ali pelos mesmos personagens, né? Um efeito direto, assim, às vezes uma situação direta de causa e efeito. Tanto que no último vídeo nós vimos que às vezes duas funções acontecem ao mesmo tempo, né? Eu até dei exemplo disso para vocês verem que elas têm uma ligação intrínseca, não é? Acontece um episódio aqui com alguns personagens e depois acontece outro com outros. Isso ocorre numa narrativa? Ocorre. Mas há situações em que há um núcleo ali de ações, né? Isso que são imbricadas, assim, às vezes até assim, coladas, às vezes acontece ao mesmo tempo. É isso que ele chama de esfera. Quando a gente muda ali essa sequência de ações com as mesmas pessoas, mesmo quando há uma mudança. Então vamos lá nas palavras dele, para vocês entenderem melhor. Então, o capítulo 6 é divisão das funções entre os personagens. E aqui ele fala, né, que apesar de o estudo se aplicar mais às funções e não aos personagens, né, a ênfase está nas funções, ele fala que há algumas coisas que são importantes considerar. Aí ele pergunta assim, de que modo se dividem as funções entre os personagens? Percebam, a ênfase ainda está nas funções, como elas são distribuídas. E aí, é por isso que ele apresenta as esferas de ações, que são 7. Aí a primeira, a esfera de ação do agressor, ou do malvado. Se a gente pensar lá naquele exemplo da Branca de Neve, a esfera da ação da madrasta lá, né? Todos os episódios ali, que ela diante do espelho e tal, e se transforma em bruxa, oferece maçã, e essas coisas todas. E aqui ele agrupa várias ações que são referentes a essa esfera. A esfera da ação do agressor, do malvado. Então tem o crime, o combate e outras formas de luta contra o herói e a perseguição. Essas atribuições estão diretamente relacionadas ao malvado, ao agressor, ao vilão. Não quer dizer que nessas ações não há a participação de outras pessoas. Claro que há, né? Porque a gente não está falando da história de uma pessoa só, de um monólogo. Mas é que aqui ele é o personagem principal. Ou se não é principal, ele tem muita relevância na ação. Segunda esfera. A esfera de ação do donante, ou provedor, ou donante seria o quê? Um doador. Aquele que entrega o objeto mágico ao herói, né? Normalmente nos contos de fadas. A preparação da transmissão do objeto mágico é uma função, e a passagem do objeto ao herói. A esfera de auxiliar inclui o quê? As funções: o deslocamento do herói no espaço, a reparação do crime ou da carência, o socorro durante a perseguição e a transfiguração do herói. Nós vimos tudo isso naquele vídeo grande lá, acho que o segundo vídeo, falando dessas características lá sobre o capítulo 3. Quarta esfera de ação, que é a ação da princesa, a esfera da princesa, né? Ou personagem buscado, não necessariamente uma princesa, às vezes é uma criança e tal. A esfera de ação da princesa e de seu pai, né? Não necessariamente tem um pai, mas
ele tá usando ali os contos russos, né? Lá talvez tenha muita presença de pai. A solicitação de realizar tarefas difíceis, né? Aqui a gente tem uma esfera de ação. A imposição de uma marca, o descobrimento do falso herói, o reconhecimento do herói verdadeiro, o castigo do segundo agressor, o matrimônio. A esfera de ação do mandatário. E aqui só inclui o envio do herói. A esfera de ação do herói inclui a partida para efetuar a busca, né, a procura, a reação ante as exigências do doador. O matrimônio, a primeira função, caracteriza o herói buscador e o herói vítima preenche as outras, né? Então aqui ele está pondo dois tipos de heróis. Quarta esfera, esfera de ação do falso herói, compreende também a partida para efetuar a busca. Aí a reação ante as exigências do donante, né, do doador, sempre negativa, e a função específica das pretensões enganosas. Então, ele agrupou aquelas 31 funções nessas esferas aqui. E aqui uma outra pergunta, como se dividem as esferas indicadas entre os distintos personagens dos contos? E aí ele propõe 3 divisões. A esfera de ação corresponde exatamente com o personagem. É um tipo de ação. Quando a esfera de ação diz respeito diretamente a um personagem. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O crime cometido pelo malvado, né, o vilão. 2. O único personagem ocupa várias esferas de ação. Que a gente tem aqui o exemplo da esfera 6, que é a esfera de ação do herói. E tem várias ações que envolvem o herói, porque ele costuma ser o protagonista, né? E o caso oposto a essa 2, que é o quê? A única esfera de ação se divide em vários personagens, né? Vários personagens estão ali envolvidos naquela esfera de ação, porque tem funções que são de vários. Aí a gente pode pensar na esfera 3 como exemplo, que é a esfera do auxiliar, né? Que é o deslocamento do herói no espaço, né? Que ele ajuda, né, no deslocamento. Porque auxiliar, ele tá ali como personagem secundário, né? Então ele tá sempre ali ajudando alguém que é principal. Na maior parte das vezes ele ajuda o herói. Se bem que há vários auxiliares, há aqueles que auxiliam o malvado, né? Aquelas figuras que fazem a história, a narrativa andar. E aqui ele fala uma coisa interessante, porque a gente está falando muitas vezes de conto de fada, né? Às vezes é conto popular, mas também às vezes é conto de fadas. E aí sempre tem objetos mágicos, né? Então, objetos inanimados que se comportam como vivos. Se a gente pensar na história lá acho que é a Bela Fera, o candelabro que fala, essas coisas todas, né? E aí ele fala que há auxiliares que são objetos. Só que a gente costuma atribuir essa questão, esse caractere de personagem a pessoas, mas os auxiliares também podem ser objetos. Aí ele fala assim: é mais cômodo chamar os seres vivos auxiliares mágicos e os objetos e as suas qualidades de objetos mágicos, ainda que eles funcionem da mesma maneira, ou seja, ainda que eles auxiliem o herói, auxiliem qualquer coisa. E aí ele distingue 3 categorias de auxiliares. Ele fala: os auxiliares universais, capazes de cumprir, baixo determinadas normas, as 5 funções do auxiliar, aquelas funções que eu citei. E aos auxiliares parciais, aptos a desempenhar algumas das funções que eu citei. E a terceira categoria, auxiliares específicos que não cumprem mais que uma função. Essa categoria só inclui objetos. Então, quando o objeto só cumpre uma função específica, né, ele tem a limitação de ser objeto, ele está enquadrado aqui nessa terceira categoria. E a gente vê tudo isso, né, eu lendo, pensei, nossa, como ele categoriza tudo, é impressionante. Parece que tira a magia das coisas quando a gente analisa, né? Mas, como eu falei pra vocês naquele outro vídeo, esqueça o spoiler, esqueça o fascínio da narrativa quando você vai analisar. A análise tem que ser assim, não tem jeito, né? Tem que ser objetivo. E aí, o 7º capítulo, ele trata do quê? As diferentes formas de incluir novos personagens no curso da ação. E aqui ele volta aqueles personagens principais de todo o conto, né? Que é o que? O agressor, o malvado ou o vilão. O donante, o provedor, o doador, que é aquele que entrega o objeto mágico ao herói. O auxiliar mágico, o mandatário, o herói, falso herói e tudo mais. Aí ele fala assim, ó: pode-se considerar essa distribuição como a norma do conto, mas há exceções. Então ele está falando que esses personagens costumam existir em todos os contos, com algumas exceções. A primeira exceção que ele apresenta é a seguinte: se em um conto não há
donante, né, o doador, suas formas de entrar em cena passam ao personagem seguinte, que é quem? O auxiliar. Então a gente tem aquele mesmo raciocínio do terceiro capítulo, onde ele apresentou 31 funções, mas não necessariamente todas as histórias, todas as narrativas têm aquelas 31 funções. Quando há ausência de um ou mais, enfim, acho que sempre há ausência de mais de um nos contos. Pula-se imediatamente para a função seguinte. Aqui é a mesma coisa, né? A atribuição passa para outro personagem. Aí ele fala assim, é o que acontece com diferentes personagens capazes de fazer tal ou qual coisa. E aí a gente percebe que o auxiliar, ele é um coringa, na verdade. Ele pode ajudar tanto o herói como a princesa. E o auxiliar também pode ser uma pessoa, pode ser um objeto. Então a gente tem aqui uma flexibilidade muito grande nesse papel, né? Esse personagem. Aí a segunda exceção consiste no fato de todos os personagens poderem ser introduzidos na situação inicial. Essa forma não é específica. Aí ele fala que em situações iniciais ele observou formas múltiplas, né? Não há uma situação inicial que se reproduz sempre, né? Há uma diversidade. E aí ele fala que às vezes a situação inicial da imagem de algo é subtraída. E aí ele fala que pode ocorrer que esta imagem seja muito pitoresca ou colorida. Aí ele fala que há que se fazer uma menção especial à situação que inclui a madrasta. A gente pode pensar na Branca de Neve, já que ele está falando de madrasta. Também tem lá a Cinderela, né, madrasta. Aí ele fala, ou bem esta nos é apresentada imediatamente, ou bem é contada a morte da primeira mulher do pai e o novo matrimônio deste. O segundo matrimônio do viúvo introduz o agressor ao conto. As filhas, por sua vez, personagens malvados ou falsas heroínas, nascem em seguida. Acho que aqui ele está apresentando características muito típicas de contos russos, por mais que a gente consiga identificar algo aqui no que a gente já conhece aqui de contos. A gente vê semelhança, por exemplo, na Cinderela, né, de alguma coisa. E assim ele encerra este capítulo. Perceba, são capítulos curtinhos, né, tratando de pontos bem específicos. Agora, todos os capítulos são mais curtos, porque, como eu disse, aquele terceiro mesmo que é o essencial, aquele terceiro era longo, mas essencial. Tá bom? Me digam aí o que vocês estão achando, se tá fácil entender ou não, se tá complexo, se precisa de mais ilustração, enfim. Como são questões que a gente consegue verificar em várias ficções, eu acho, mas posso estar enganada, que não é tão difícil de ilustrar as coisas que ele fala. Mas me digam aqui o que vocês estão achando. Muito obrigada, beijos.